doutora Marcela Nunes Leal é advogada, mediadora extrajudicial e judicial, vice-presidente do Instituto Imediar, membro da Comissão de Conciliação, Mediação e Arbitragem da OAB Piauí, especialista em Direito e Processo do Trabalho, mestra em Resolução de Conflitos e Mediação, mestre em Gestão Estratégica. Doutora Marcela, seja muito bem-vinda novamente e a palavra é sua. Boa noite, pessoal. Então, como o Dr. Rogério falou, eu trabalho já com mediação, sou advogada e mediadora, tenho uma experiência de juizado especial, que eu trabalhei durante 6 anos no juizado especial aqui em Teresina, e sempre foi um tema que me chamou muita atenção, a questão dos meios adequados de solução de conflitos. E é um grande prazer, eu queria agradecer o Dr. Rogério pelo convite, que eu sempre me coloco à disposição dele nesses projetos, nesse sentido de disseminar esses meios autocompositivos, especialmente hoje nós vamos tratar da atuação do advogado nesse procedimento de mediação. Todos estão ouvindo bem? Então, pessoal, hoje nós vamos trabalhar sobre esse tema de advogando na mediação. E aí a gente já pode ir para o próximo slide. Inicialmente, eu gostaria de propor uma reflexão sobre o perfil do advogado. Como é que vocês pensam, como é que deve ser esse perfil do profissional da advocacia? Então, nesse primeiro slide, eu coloquei uma foto representativa do que seria esse perfil do advogado. Seria o advogado tradicional. Então, o advogado tradicional, geralmente, as pessoas têm uma concepção do advogado como aquele que briga mais, como aquele que fala mais durante as audiências, aquele que defende com unhas e dentes, com garras, os interesses do seu cliente, e aquele que não mede esforços para ter um resultado satisfatório para o seu cliente. E, muitas vezes, nem que seja passando por cima, vamos dizer assim, dos interesses do outro, porque o objetivo dele é ganhar. A gente sabe que durante muito tempo ficou vigente um sistema adversarial, e nesse sistema adversarial nós temos ganhadores e perdedores. E para esse advogado tradicional ter sucesso, ele precisa ganhar. E para que ele ganhe, necessariamente a outra parte, o outro advogado precisa perder. Então é um modelo extremamente competitivo, e foi um modelo que muitos tiveram acesso nas academias, no cursos de direito, mas a gente vai ver que esse modelo tradicional, ele já não tem mais vez para ele. Hoje, a gente já apresenta um novo perfil desse profissional da advocacia. Então, esse novo profissional da advocacia, a gente tem um olhar diferenciado para ele. Esse profissional hoje da advocacia, ele precisa ser um advogado cooperativo, um advogado que procure adquirir novas competências. Então, não só a competência de saber a legislação, porque isso é muito importante, sabe, ele ter o conhecimento das leis, mas ele precisa ir além, ele precisa adquirir o que nós chamamos hoje de soft skills, que são outras competências, competências relacionais, competências emocionais, ele precisa ter um equilíbrio emocional, ele precisa ter conhecimentos de negociação, que é muito importante que o advogado tenha esse conhecimento. A gente vai trazer aqui hoje alguns exemplos de formas que o advogado pode adquirir, se apropriar dessas técnicas, para que ele possa gerir melhor os seus conflitos. Pode passar. Então, essa outra figura, que essa é uma ilustração representativa desse novo advogado. Esse advogado que ele não é um advogado mais demandista, que só ajuiza a ação. É um novo perfil. É um advogado colaborativo, é um advogado resolvedor dos conflitos. Ele vai procurar resolver e gerir os conflitos da melhor forma. E, para isso, ele vai se valer não só da via judicial, mas também vai se valer das soluções extrajudiciais, que a gente vai ver um pouco mais à frente. No próximo slide, eu trouxe a questão do ensino jurídico.
como eu adiantei para vocês, o ensino jurídico, por muito tempo, ele foi baseado nesse modelo adversarial, em que as partes competem, é uma verdadeira competição, e que para um ganhar, o outro precisa perder. Então, esse ensino jurídico, na época que eu fiz o curso, não tive acesso a disciplinas como mediação, como conciliação. O doutor Rogério também não deve ter tido essa experiência, mas hoje vocês que são acadêmicos de direito, vocês já têm essa oportunidade de, ainda na academia, ainda na universidade, ter acesso a essas novas formas de resolução de conflitos. Então, antes, eu trouxe aqui um paralelo. Antes, o foco era somente no processo. E aí eu falo processo no sentido tanto do conteúdo das leis, como na questão do procedimento em si. E a gente sabe que existe toda uma sequência de atos que devem ser seguidos e que são importantes, né? Precisa acontecer o devido processo legal. Mas hoje, esse profissional do direito, esse ensino jurídico, ele é diferenciado. Hoje, o ensino jurídico, ele procura também ter um foco nas pessoas e nos relacionamentos. Então, quando nós nos propomos a estudar direito hoje, a gente precisa ter essa visão mais ampliada, uma visão holística, no sentido de contemplar também as pessoas e os relacionamentos. E isso é possível através dessa gestão de conflitos, que é o que nós estamos propondo hoje, que o advogado se aproprie dessas técnicas e desses novos métodos para que ele possa dar um resultado mais satisfatório para o seu cliente. Pode passar. Eu trouxe aqui para vocês um conceito de conflito, né, segundo a percepção desses autores, em que eles dizem que o conflito é uma relação entre as partes em que ambos procuram a obtenção de objetivos que podem ser ou parecem ser, para algum deles, incompatíveis. Eu gosto muito dessa frase porque fica bem claro que essa incompatibilidade muitas vezes nem existe, mas aquela pessoa que está passando por uma situação de conflito, muitas vezes ela tem uma visão distorcida da realidade, então ela começa a enxergar as coisas de uma forma diferente, porque ela não consegue ter essa visão ampliada. Inclusive, tem um livro que é clássico na teoria da negociação, Como Chegar ao Sim Consigo Mesmo, em que os autores falam uma expressão metafórica que é ir para a varanda. Quando o sujeito ele está numa situação de conflito, muitas vezes ele não enxerga. Então, ou ele faz generalizações, ou ele distorce, enfim, ele fica naquele espiral, naquela escalada do conflito, de tal forma que ele não consegue enxergar os seus reais interesses. E é nesse sentido que é interessante ter um gestor de conflitos. E aí o advogado ele pode fazer muito bem esse papel de ser um gestor, de ser um resolvedor de conflitos. E não somente chegar o caso até ele e ele ajuizar uma ação. E a gente sabe que muitas vezes aquele resultado não vai ser satisfativo. Então, hoje o advogado ele precisa ter essa percepção mais ampliada em relação a isso. Pode passar. Eu trouxe aqui para vocês as formas de solução de conflitos tradicionais. E na época que eu fiz o curso de Direito, nós tínhamos essa visão de solução de conflitos, que seriam essas três formas. A primeira forma seria a autotutela. O que seria a autotutela? A autotutela, ela ocorre quando as partes elas resolvem os seus conflitos sem a intervenção de outras pessoas, porém elas resolvem mediante o uso da força. Então, vence o mais forte, vence aquele que consegue impor o seu pensamento sobre o outro. Então, muitas vezes utilizando ou de força ou de algum meio bélico. No nosso ordenamento jurídico e outros ordenamentos que têm um Estado democrático de direito, a autotutela não é permitida, salvo raras exceções. Então, em algumas situações pontuais, é possível a utilização da autotutela. Exemplo, legítima defesa, estado de necessidade, quando é uma situação que seja para defender a posse, né, o desposto imediato.
Então, algumas hipóteses do nosso ordenamento jurídico são permitidas, mas a regra é que a autotutela não é permitida. Além da autotutela, nós temos os meios alternativos. E aí, se vocês observarem, eu coloquei no slides alternativos entre aspas. Por que eu coloquei entre aspas? Porque alguns doutrinadores entendem que o termo mais correto seria métodos adequados. Porque quando eu uso a expressão alternativo, eu dou a ideia de que esses meios são subalternos, são subordinados à jurisdição estatal, que não é verdade. São novas possibilidades, então eles não estão adstritos a essa jurisdição estatal. E o que vai ser em comum nesses meios adequados ou alternativos, como querem alguns, é a voluntariedade. As partes precisam estar de acordo para a utilização desses meios adequados. Aí nós temos a conciliação, a mediação e a arbitragem. Eu vou falar mais à frente um pouco de cada um. Além desses meios alternativos ou adequados, nós temos a jurisdição. Qual é o significado de jurisdição? Jurisdição vem do latim, que significa dizer o direito, aplicar o direito. E no nosso Estado democrático, quem aplica o direito é o Poder Judiciário. Então, o juiz, representando o Poder Judiciário, ele aplica o direito. O juiz vai aplicar o direito e vai dizer quem é que tem razão, no caso concreto, a partir daquilo que foi colocado no processo, a partir das provas, que constituem um processo. E essa jurisdição é uma garantia constitucional. Então, todos nós temos o direito a esse acesso à justiça, esse acesso ao Poder Judiciário, e isso vai se dar através de uma relação jurídica e vai se dar através do devido processo legal. Aí eu trouxe para vocês também, no próximo slide, um quadro representativo, que eu falo um pouco dessa história de como chegou nesses meios multiportas. O ensino jurídico, nós já falamos, que era baseado no sistema adversarial, e esse sistema adversarial, ele acaba propagando a cultura de sentença. A cultura de sentença nada mais é do que colocar os conflitos para serem submetidos pelo Poder Judiciário. Que é justamente isso que eu coloquei para vocês. O juiz vai substituir a vontade das partes e vai aplicar o direito. Outro ponto também que eu destaquei foi o fato de que a nossa Constituição Federal, de 88, ela é uma Constituição garantista. E essa Constituição, ela proclama uma série de direitos. Então, lá na Constituição tem vários direitos. Direito à vida, direito à liberdade, à propriedade. Enfim, tem uma série de direitos. E nessa Constituição, a partir do momento em que ela garante esses direitos, ela cria também um dever por parte do Estado. Então, se na Constituição diz que o cidadão tem direito à vida, tem direito à saúde, isso cria uma obrigação por parte do Estado. Agora, imagine um cidadão que esteja precisando de um medicamento. E esse medicamento seja muito caro e o SUS não tenha cobertura para esse medicamento. E vamos supor que esse indivíduo não tenha como custear por conta própria esse medicamento. Então, esse indivíduo, numa situação como essa, ele vai se ver diante de um dilema. Ora, eu tenho direito à vida, eu tenho direito à saúde, para eu me manter vivo, eu preciso desse medicamento e eu não tenho dinheiro e o Estado não está garantindo esse direito. Então, o que é que fatalmente vai acontecer? Esse indivíduo vai ter que acessar o Poder Judiciário para que ele faça valer o seu direito à vida, o seu direito à saúde. Então, esse exemplo que eu trouxe para vocês foi no sentido de que existe um direito, esse direito não é implementado, não é materializado pelo Estado, o indivíduo vai procurar o Poder Judiciário. E aí, a consequência disso é que o Judiciário vai se agigantando, ele vai crescendo, e ele não consegue dar conta desse volume de demandas que é submetido a ele. Então, desde casos mais complexos, mais urgentes, como esse que eu citei, do direito à vida, de um medicamento, como até casos banais, que são levados ao Poder Judiciário.
E o Poder Judiciário, obviamente, não está conseguindo dar conta desse volume de ações que é submetido a ele. E a consequência disso é uma crise no sistema de justiça. Hoje nós temos um sistema de justiça que é deficitário. Ele é deficiente porque ele não consegue dar vazão a todas essas demandas que é submetido a ele. E aí a gente chega nessa dualidade do sistema adversarial e do sistema multiforme. Qual seria a solução para resolver essa crise no sistema de justiça? Então, uma das formas de resolver, de ajudar a resolver isso, seria abraçando esse sistema multiportas. Esse sistema multiportas que eu me refiro é uma expressão que nós trouxemos para o Brasil, mas ela é originária dos Estados Unidos, em que, em 1973, Frank Sander, que era um estudioso da resolução de conflitos, ele teve a seguinte concepção: o judiciário sozinho não dá conta de resolver todas essas demandas. Então, é preciso abrir novas possibilidades, porque, metaforicamente, ele utilizou essa expressão de multiportas. Então, multiportas seriam várias possibilidades que o indivíduo tem de resolver seu conflito. Aí pode passar para o próximo slide. Aí, nessa ilustração que eu trouxe para vocês, eu coloquei alguns dos métodos adequados de solução de conflitos. Não temos todos, porque hoje nós já tratamos de design de disputas, de sistemas customizados que podem fazer um mix de vários métodos como esse, mas eu trouxe os que nós utilizamos mais. Nós temos a negociação, que é quando as pessoas negociam diretamente, sem a intervenção de um terceiro, mas isso só é possível quando as partes conseguem ter um diálogo, quando o conflito ainda não está muito polarizado. Nós temos a mediação e a conciliação, que são métodos que pressupõem a existência de um terceiro, e esse terceiro é imparcial, ele tem que ser imparcial, e pode ser o conciliador ou mediador. A diferença é que na conciliação, o conciliador ele pode propor soluções, e na mediação, o mediador ele vai atuar como um facilitador para tentar restabelecer o diálogo entre as partes. Além disso, a mediação é mais aconselhada nos casos de relação continuada, quando as pessoas têm um conflito e elas vão precisar conviver. Exemplo, um caso de direito de família. Então, é uma relação continuada e o ideal é que esse conflito seja encaminhado para a mediação. Nós temos também a justiça restaurativa, que ela tem um viés reparador. Então, diferentemente do direito penal, que é baseado no sistema punitivo, a justiça restaurativa ela vai procurar restabelecer, restaurar as relações. E aí, nesse sentido, a justiça restaurativa, ela propõe que todos os envolvidos sejam ouvidos. Então, em um caso de um ilícito penal ou de uma infração, há uma quebra de regra de conduta, todos os indivíduos devem ser ouvidos, o ofensor, a vítima, a comunidade. E quanto mais pessoas relacionadas, direta ou indiretamente, àquela situação, melhor. Nós temos a arbitragem, que trata dos direitos patrimoniais disponíveis, e a arbitragem é um método também interessante, porque é rápido. Uma sentença arbitral deve demorar, em média, no máximo 6 meses. E também quando as partes precisam recorrer a algo bem técnico, a algo bem especializado. E é interessante utilizar a arbitragem. E nós temos também o Poder Judiciário. Né? O Poder Judiciário vai continuar existindo, o Poder Judiciário é muito importante. Existem alguns tipos de conflito de natureza indisponível que vai ser levado para o Poder Judiciário, mas qual é a proposta do sistema multiportas? É dizer que o Poder Judiciário é uma das vias. E nós, enquanto advogados, enquanto operadores do direito, devemos estimular essas outras vias além do Poder Judiciário. Nessa outra ilustração que eu coloquei para vocês, ela trata também desses métodos adequados de solução de conflitos. E eu apenas coloquei essa ilustração para dizer o seguinte:
À medida que a gente vai avançando para o topo da pirâmide, a gente observa que existe uma maior ingerência estatal. Então, lá na base da pirâmide, nós temos a negociação, em que o Estado pouco interfere. Vai ter que ser observado, lógico, os princípios gerais do direito, não ter nenhuma ofensa ao direito de outra pessoa. Aí nós temos a mediação, a conciliação, a arbitragem já está quase no topo da pirâmide, já tem uma ingerência maior, já existe um procedimento, uma sequência de atos que deve ser observado. E no topo da pirâmide, o judiciário, que é a própria representação do Estado. O Estado intervindo diretamente nas relações entre as pessoas. Pode passar. E aí, pessoal, nós chegamos em uma outra etapa. Nós observamos que já existe essa questão do sistema multiportas no Brasil. Nós temos uma resolução número 125 que fala da política judiciária nacional de tratamento adequado dos conflitos. Nós temos a lei de mediação, a lei 13.140, e o Código de Processo Civil de 2015, que também trata dessa política pública, do estímulo a esses meios autocompositivos. Mas hoje nós nos deparamos com a seguinte situação. Existem os meios adequados? Sim, existem. Mas será que esses meios estão sendo empregados da forma correta? Então, nós estamos em outro passo, em outro momento dessa mudança de paradigma. Então, hoje nós já falamos em gestão adequada de conflitos. O que seria essa gestão adequada? Seria uma gestão que levasse em consideração um método para ser seguido, critérios objetivos para serem seguidos, principalmente para os operadores do direito. Então, se nós observarmos juízes, membros do Ministério Público, defensores, os próprios advogados, serventuários da justiça, pessoas que trabalham em cartório, muitas vezes essas pessoas conhecem o direito, conhecem a legislação, só que elas aplicam esses métodos de forma indiscriminada, ou porque não conhecem, ou porque não tem o grau de aprofundamento necessário, enfim. O que acontece? Geralmente, diante de um conflito, essas pessoas que trabalham no sistema de justiça acabam optando por procurar o Poder Judiciário. Então, o Poder Judiciário sempre figura como a via primária, como a via primeira de resolução. Só que hoje a proposta é, ainda na academia, ainda no curso de Direito, formar profissionais que tenham essa visão da gestão adequada. E essa gestão adequada, segundo o Ricardo Brecht, que foi o autor que eu me baseei para fazer essa apresentação, ele propõe essa gestão adequada a partir de 3 etapas. A primeira etapa seria a etapa do diagnóstico do conflito. A segunda seria a escolha do método. E a terceira, a execução desse método. Então, como seria esse diagnóstico? O diagnóstico, o gestor de conflitos, e aí agora eu vou ficar sempre falando no advogado, porque o nosso foco aqui é a advocacia. Então, o advogado, ele vai começar a observar as características, os elementos constitutivos do conflito. Um exemplo, a clássica distinção entre posição e interesse. O que é posição e o que é interesse? Muitas vezes o advogado, ao fazer o atendimento ao cliente, ele não se atenta para isso. Mas eu vou dizer para vocês, é um elemento a partir da teoria da negociação. A posição é aquilo que o indivíduo declara, é aquilo que o indivíduo externa, é o que ele diz que ele quer. Então, imagine a situação em que o indivíduo tem um valor da sua conta subtraído. Por algum motivo, sumiu o dinheiro da conta dele. Então, ele usa ali o seu aplicativo e vê que sumiu um valor na sua conta. Então, ele vai procurar o advogado e ele vai externar uma posição. Ele vai dizer, doutor, eu quero o meu dinheiro de volta. Doutor, eu exijo uma reparação pelo transtorno que o banco me causou. Então, geralmente, essas posições, elas são verbalizadas. Verbos como querer, exigir, eu mereço.
né? Ele utiliza um critério de merecimento. Então, ele vai dizer, eu quero ser indenizado. E se o advogado tiver essa percepção do sistema adversarial, ele não vai contar conversa, ele vai dizer, não, pois pronto, nós vamos ajuizar a mansão. Ele vai ser um ajuizador. Ele vai aplicar a lei, porque ele conhece a lei, ele vai aplicar a lei. Mas, muitas vezes, ele não vai resolver o conflito, porque ele se baseou numa posição e não no interesse. E o que seria o interesse? O interesse, ele vai além. O interesse, ele procura ver as necessidades daquela pessoa. Então, aquele cliente, quando ele procurou o advogado, quando ele disse que eu exijo uma indenização, pode acontecer, nesse exemplo hipotético, que aquele indivíduo ele queira apenas um pedido de desculpa daquele banco. É um banco que ele já trabalha há muito tempo, é um banco que ele nunca teve problema, mas que naquela situação pontual aconteceu aquilo. Então, ele quer um pedido de desculpa, ele quer que o banco reconheça que errou. Então, imagine que esse indivíduo procurou o gerente do banco. E aí ele contou, fez toda a narrativa do que aconteceu, que não teve culpa. E aí aquele gerente do banco pouco deu atenção para ele. Então, naquele momento, ele se sentiu frustrado, ele não sentiu que os seus sentimentos foram validados, ele se sentiu excluído pelo banco. Porque, na verdade, o que é que ele queria? Ele queria um pedido de desculpa, ele queria que o gerente do banco assumisse que houve uma falha, que a falha foi do banco e não dele. Então, esse exemplo que eu trouxe para vocês é no sentido de dizer que o advogado ele precisa investigar, ele precisa ir a fundo para descobrir os reais interesses daquela pessoa. E como o advogado pode fazer isso? O advogado ele pode se fazer de uma técnica da mediação, que é a técnica da escuta ativa. O que seria essa escuta ativa? Num primeiro momento, quando esse cliente chega e procura advogado, o advogado vai escutar atentamente o que aquela pessoa tem para dizer. Logo no primeiro momento, se a gente observar, muitas vezes, nós, como advogados ou como gestores, nós não fazemos uso da escuta ativa. Porque quando a pessoa está relatando o caso para a gente já está interpelando, a gente já está fazendo um juízo de valor, a gente já está dizendo, isso aí, com base no artigo tal, eu vou processar, você vai ganhar tanto de dano moral, já começa a interpelar a pessoa antes mesmo que ela termine o seu relato. Então, uma forma do advogado fazer isso é, no primeiro momento, escutar ativamente, sem interromper o seu cliente. Outra forma também do advogado fazer esse uso da escuta ativa ou a partir desse relato, ele vai começar a fazer ponderações. Porque aquele indivíduo, no primeiro momento, ele relatou as posições, como eu falei para vocês. O que a pessoa procurou, o que ela disse, o que ela relatou. E aí o advogado ele vai começar a fazer pequenas intervenções para que ele possa descobrir os interesses. E isso ele pode fazer de forma técnica. Como? Através de uma técnica que é a técnica da reafirmação. O que consiste essa técnica da reafirmação? O advogado ele vai repetir trechos do discurso do seu cliente. Mas qual é o objetivo dessa técnica? Primeiro, mostrar que ele está ouvindo o seu cliente. Isso é muito importante. O cliente vai se sentir acolhido, porque se o advogado repetir um trecho do discurso, ele vai ter a certeza de que o advogado ouviu o relato dele. Além disso, é importante também essa técnica da reafirmação, porque o advogado ele vai separar os trechos do discurso, os trechos mais importantes. Então, porque imagina só, nesse mesmo relato da cliente que teve esse problema no banco, ela vai contar em histórias, inclusive às vezes histórias que nem dizem respeito ao objeto da questão controvertida. Então, o advogado ele vai separar, vai selecionar o que de fato tem mais relevância. Porque imagine se o advogado interrompe a cliente e diz, mas isso não é importante. Mas isso que você falou não tem nenhuma relevância para o nosso assunto de hoje. Então, ia ficar uma situação desconfortável. Então, como o advogado canalizar isso? Repetir os trechos mais importantes, até para ele fazer esse procedimento de checagem, para saber se realmente o advogado compreendeu
o que o cliente falou. Como nós estamos falando de comunicação, pode acontecer do advogado entender de uma forma e não ser aquela forma que o cliente quis expressar. Então, o advogado também vai fazer essa checagem. E uma das formas também de fazer essa checagem é utilizando a técnica do resumo. Então, o advogado pode resumir quais são as informações mais importantes e, no segundo momento, ele pode dizer: olha, dona fulana, você me relatou isso, isso e isso, e aí o advogado vai fazer um breve resumo daquela conversa, e ao final ele vai perguntar se, para a cliente dele, se ele compreendeu da forma correta. Então, dona Maria, pelo que eu entendi, você está chateada, você está magoada com o banco por conta desse valor que sumiu da sua conta. Eu estou correta? Eu estou correta? Então, o advogado vai se certificar. Isso é muito importante porque o advogado também vai ter uma percepção se aquela pessoa está disposta a dialogar ou não. Porque para ele poder indicar um método autocompositivo, é preciso que a parte esteja predisposta a fazer uma concessão ou que seja aberta ao diálogo. Outra possibilidade também do advogado fazer essa escutativa é através de perguntas. Então, essas perguntas, elas têm o objetivo de promover essa reflexão no seu cliente. E aí o advogado pode fazer vários tipos de perguntas. O ideal é que o advogado comece pelas perguntas abertas. Então, o advogado pode perguntar para essa senhora como é que ela se sentiu diante dessa situação. Quando o gestor, no caso aqui o advogado, faz uma pergunta aberta, ele dá margem para um discurso livre. E aí esse cliente pode ficar à vontade para falar sobre qualquer coisa. E quanto mais à vontade tiver o cliente, mais o advogado vai poder colher essas informações. Além disso, o advogado pode fazer perguntas fechadas, que são perguntas que têm como resposta sim ou não. Dona Maria, a senhora está empregada atualmente? Só cabe a resposta sim ou não. Dona Maria, você já checou o seu aplicativo para saber se o banco estornou esse valor? Ela vai dizer se checou ou não. Então, esse tipo de pergunta é a pergunta fechada. O advogado também pode fazer a pergunta do tipo circular. Essa pergunta circular, ela tem como objetivo fazer com que a outra pessoa se coloque no lugar do outro, daquela outra parte. Ô, dona Maria, como é que você acha que o gerente do seu banco, ou como você acha que você agiria se você fosse a gerente do banco? Você iria acreditar nessa história? Porque realmente as pessoas geralmente elas só veem o seu lado, elas não se colocam do outro lado. Então, nesse momento que o advogado, o gestor de conflito, ele faz uma pergunta como essa, ela começa a aparecer, começa a testar o nível de percepção e o nível de relacionamento que ela tem com a outra parte. E outra forma também é através da pergunta hipotética, que é fazendo uma projeção para o futuro. O advogado poderia perguntar: Dona Maria, a senhora acha que essa questão controvertida, esse problema, a senhora acha que dá para resolver daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos? Isso é importante porque se ela realmente optar por levar aquele problema para o Poder Judiciário, é importante esclarecer para o cliente que vai demorar, porque a gente sabe que a realidade do Judiciário hoje é que não resolve de forma rápida. Pode passar. Eu já falei da etapa do diagnóstico. E a outra etapa dessa gestão adequada de conflitos é a etapa da escolha do método. Essa fase é primordial. Eu só posso escolher o método se eu souber as características de cada método desse. E o que geralmente nós costumamos fazer? Nós costumamos escolher esse método de forma intuitiva. Eu acho que nesse caso aqui eu vou usar uma mediação. Eu acho que nesse caso aqui cabe a arbitragem. Então, muitas vezes, os gestores de conflito não têm o cuidado de fazer essa escolha de forma racional. Então, para isso, o advogado ele precisa
conhecer as várias possibilidades, os vários métodos que estão disponíveis para ele, e ele precisa utilizar critérios racionais. Pode passar, doutor. Então, nesse quadro, eu coloquei as várias possibilidades que tem de resolver um conflito. Alguns eu já até falei. Eu vou falar só os que eu não havia falado anteriormente. Nós temos a orientação individual e a orientação coletiva. Quando eu falo em orientação, eu estou falando de um método preventivo, porque nesse caso aqui não existe conflito. O que é que existe? Existe uma pessoa que quer obter um determinado esclarecimento e aí, fatalmente, ela vai procurar um advogado, da sua confiança, para que ela possa ter o esclarecimento necessário. Então, o advogado vai dar essa orientação. Se essa orientação ela servir para uma coletividade de pessoas, essa orientação deixa de ser individual e passa a ser coletiva. Nós temos o processo, que é de conhecimento de todos, quando as partes não conseguem um diálogo, quando é uma matéria que não é possível a autocomposição, procura-se o Poder Judiciário. E aí vai ter toda aquela sequência de atos, e o advogado precisa orientar o seu cliente, precisa esclarecer quanto tempo leva em média, qual é a postura dele naquele procedimento. Eu já falei da arbitragem, da negociação e da mediação, e também temos a serventia extrajudicial, que são os cartórios. Alguns conflitos, algumas questões mais simples podem ser resolvidas no próprio cartório, né? Hoje já é possível o divórcio extrajudicial, o inventário extrajudicial, o uso capião também extrajudicial, e é um procedimento mais rápido que o advogado pode fazer. O custo também é menor, ele vai pagar ali os emolumentos do cartório, e tem uma segurança jurídica, porque o tabelião, quando ele vai ver aquele apontamento, ele tem fé pública para atestar que aquele documento é verdadeiro. Então, vai gozar de fé pública. Qual o objetivo que eu trouxe esse painel para vocês? Para mostrar que o advogado não existe só o processo judicial. Ele pode se valer de todos esses métodos aí, tanto métodos preventivos como métodos resolutivos. Então, ele vai escolher esse método, só que ele precisa escolher esse método de forma racional. E aí, esse autor que eu falei para vocês, o Ricardo Goretti, ele sugere que sejam feitos testes de falseamento. Então, esses testes de falseamento é para testar se naquelas determinadas situações se aplica um ou outro. E aí vão se aplicando vários testes até que, ao final, a partir desses critérios racionais, a gente pode chegar numa solução segura para dizer, nesse caso concreto, nesse caso específico, o mais adequado seria a conciliação ou a mediação, enfim. Dependendo desses testes de falseamento, o gestor vai poder dar uma resposta de forma segura. E aí, no terceiro momento dessa gestão adequada, nós temos a execução. Então, primeiro eu conheço os elementos estruturais, eu organizo as informações. No segundo momento, eu faço esses testes de falseamento para verificar qual o método mais adequado. E somente no terceiro momento é que o gestor, é que o advogado vai executar. Para ele executar esse método, ele precisa compreender cada método desse. Ele precisa justificar para o seu cliente por que aquele método é o mais adequado. Então, o ideal na gestão adequada de conflitos seria esse. Pode passar. Então, nessa fase da execução, após feitos esses esclarecimentos, é que ele vai poder fazer um encaminhamento correto. No outro slide, eu vou falar sobre a regulamentação da mediação, que é algo também que eu já adiantei. Existe um amparo legal, a mediação, enquanto método adequado de solução de conflitos, ela tem esse amparo legal, tanto na resolução número 125, que foi uma resolução do CNJ, que criou a Política Judiciária Nacional, e aí quem tiver curiosidade depois pode ler essa resolução. Lá nessa resolução vai falar sobre os critérios para ser mediador, vai falar que essa política é uma política de formação continuada. As pessoas que trabalham
com a gestão adequada de conflitos, elas precisam estar em constante aperfeiçoamento. Essa resolução vai falar que a política pública, ela tem o CNEJ, que edita as normas gerais, tem os núcleos permanentes, que vão estabelecer a política local, e tem os SEJUSCs, que são os centros judiciários. Os centros judiciários, vamos dizer assim, são os operários. É quem vai realmente colocar a mão na massa e executar essa política pública. Então, lá vai ter os auxiliares da justiça que vão executar essa política pública. Nós temos a lei da mediação, que é a lei 13.105, que também vai falar o que é mediação, vai dizer que a mediação é uma atividade técnica, exercida por um terceiro imparcial, que é o mediador. Vai ter os princípios da mediação, voluntariedade, imparcialidade, princípio da decisão informada. Então, uma série de princípios que o advogado também precisa saber para que ele possa compreender. E a Lei 13.105, que é o Código de Processo Civil. Se vocês observarem o nosso Código de Processo Civil, em diversas passagens, ele vai promover um estímulo a esses meios consensuais de solução de conflitos, né? A conciliação, a mediação, a boa-fé, fala no princípio da cooperação que as partes devem ter durante o processo, fala do negócio jurídico processual, que é o artigo 190, que para nós, advogados, é interessantíssimo esse artigo, que vai estabelecer uma cláusula geral de negociação, de forma que as próprias partes elas têm a liberdade e a responsabilidade de ajustar prazos, ajustar algumas situações segundo a autonomia da vontade das partes, podem estabelecer um calendário processual. Então, é uma importante ferramenta que está disposta no CPC. No CPC anterior, já havia essa cláusula de negociação, só que ela se referia a negócios processuais típicos. E no novo Código de Processo Civil, ele inovou porque existe a possibilidade hoje dos negócios jurídicos atípicos. Então, um leque de opções que o advogado tem para trabalhar segundo a autonomia da vontade das partes. E aí, a partir de toda essa análise histórica, de compreender como é que funciona o conflito, a gente se faz a seguinte pergunta: tem espaço para o advogado na mediação? Será que o advogado é importante? Se já tem um mediador, se já tem um conciliador, se tem um juiz, qual é o papel do advogado nesse contexto? Bom, a nossa Carta Maior, que é a Constituição, ela é bem clara ao dizer que o advogado é indispensável à administração da justiça. E é verdade. E quando a Constituição diz que o advogado é indispensável à administração da justiça, ela não está se referindo apenas ao sistema de justiça do ponto de vista do Poder Judiciário, mas está se referindo à justiça de uma forma ampla. Então, o advogado ele vai atuar no sistema judicial, ele vai atuar na solução extrajudicial, ele vai atuar nessa resolução de conflitos de várias formas. Antes do processo, durante o processo ou procedimento e após esse processo. Então, no caso que eu falei para vocês, da cliente que procura o advogado para tratar a questão do banco, veja só, o advogado é que vai fazer um encaminhamento, porque às vezes a parte não tem conhecimento de que existem esses métodos adequados. Então, a parte vai procurar o advogado, vai relatar o seu caso, e aí o advogado é que vai fazer esse encaminhamento ao método mais adequado. Durante o procedimento, é importante a presença do advogado, porque o advogado ele vai proporcionar uma segurança jurídica àquela parte. Então, imagina que o cliente procura o advogado e aí, por algum motivo, o advogado não vai para a audiência ou para a sessão de mediação. Quando chegar naquela sessão de mediação, o mediador vai explicar que é um procedimento voluntário. Por mais experiente, por mais preparado que o mediador seja, ele não vai substituir a figura do advogado. Porque o mediador, ainda que ele tenha conhecimento jurídico, naquele momento, ele está atuando como mediador, ele está desvinculado da profissão dele de origem, então ele não vai prestar esclarecimento. E pode acontecer de, durante aquela sessão, a parte simplesmente, eu vou desistir desse processo, ou vou desistir, ou vou renunciar,
E aí, se o advogado não estiver lá para explicar o que é uma desistência, o que é uma renúncia, explicar que se houver uma renúncia, não vai poder entrar com um novo processo, ou que se tiver uma desistência, ela está desistindo daquela ação, daquele momento processual. Então, é importante que o advogado esteja ali. Até porque, muitas vezes, nessas sessões são feitos acordos. E nesses acordos, as partes, de alguma forma, elas se obrigam a fazer uma determinada coisa. Então, se o advogado não estiver presente, pode acontecer daquela parte fazer um acordo em que ela não esteja sequer consciente daquilo que ela está se obrigando, muito embora o mediador tenha esclarecido alguns pontos. Então, isso é muito importante. Vai trazer uma maior segurança, vai trazer um empoderamento maior para a parte estar na presença daquele advogado. Então, eu coloquei para vocês, advogando na mediação. Então, primeiro, o profissional da advocacia, ele precisa conhecer esse paradigma, ele precisa saber que nós saímos desse sistema adversarial e estamos em transição para esse sistema multiportas. Ele precisa compreender todo esse procedimento de gestão para que ele possa fazer um encaminhamento correto. Ele precisa compreender o procedimento de mediação. Ele precisa compreender que no procedimento de mediação, o protagonismo é das partes. Então, lá na sessão de mediação, o mediador ele vai querer ouvir o relato da parte, o relato genuíno daquela pessoa que está passando por aquele momento, por aquela situação conflitiva. O advogado está lá, vai garantir que está tudo ocorrendo da melhor forma, vai intervir quando for necessário, mas o relato e o protagonismo é da parte. Então, muitas vezes, eu, na condição de mediadora, participei de sessão de mediação em que, não foi só uma vez, várias vezes, em que o advogado, ele não entendia, ele não conseguia compreender que aquele momento era um momento da parte. Que, muito embora ele estivesse exercendo o seu papel de advogado constitucional e com respaldo legal, mas ele não entendia que, naquele momento, era a parte que deveria relatar aquela situação que ocorreu. Então, geralmente, quando acontece isso, ainda que o advogado ou o mediador explique que, na declaração de abertura, que o protagonismo é da parte, muitas vezes o advogado não entende, ele cria um tumulto, e aquilo vai prejudicar o cliente dele. Porque a gente vai acontecer uma sessão em que a parte não se sente confortável, porque o advogado está tumultuando, por não compreender ou por não conhecer a fundo o procedimento, e aquilo vai prejudicar, porque para a gente poder conseguir ter um êxito na sessão de mediação, é preciso ter um ambiente saudável, um ambiente que haja uma predisposição ao diálogo. Então, se o próprio advogado da parte não consegue entender o protagonismo do seu cliente, como é que o próprio cliente vai sentir esse empoderamento? Ele vai estar sempre ancorado ali ao advogado. Então, por isso que é também de fundamental importância que antes da sessão de mediação, o advogado explique para o seu cliente como é que funciona. Porque muitas vezes o advogado chega na sessão de mediação com o seu cliente, ele não teve uma reunião prévia com o seu cliente, e aí o cliente, acostumado com o modelo de audiência, de fórum, de tribunal de justiça, ele vai esperar que o advogado fale por ele. Só que o procedimento de mediação é totalmente diferente, como eu falei para vocês. Então, se isso não for acordado previamente, vai gerar uma frustração para a parte que vai achar que o seu advogado é fraco, que vai achar que o seu advogado não o defendeu, porque não compreendeu as razões daquele momento. Então, o advogado, ele precisa ter toda essa compreensão. E, para isso, o advogado ele vai se orientar pelos princípios da mediação. São vários princípios da mediação, eu vou focar aqui em 2. Primeiro, o princípio da autonomia da vontade. São as partes que vão decidir. Não vai ser o mediador que vai decidir, não vai ser o conciliador, não vai ser o juiz. As próprias partes que vão decidir. É claro, com o auxílio dos seus advogados, que podem tirar dúvidas, que podem esclarecer, que podem sugerir. Enfim, mas a autonomia, quem vai dar a decisão final é a parte.
Procedimento de mediação é um procedimento voluntário. Ninguém é obrigado a permanecer na sessão de mediação. Então, muito embora nós temos hoje no artigo 3.4 a obrigatoriedade da sessão de mediação, essa obrigatoriedade só vai se dar se as duas partes quiserem, não, se pelo menos uma das partes quiserem, vai ter a sessão de mediação, mas a partir do momento que elas estão nessa sessão de mediação, elas não são obrigadas a continuar no procedimento. Então, a parte que não se sentir confortável, a parte que não se sentir satisfeita naquele momento da sessão, ela pode pedir para interromper, mas não é obrigada a continuar nesse procedimento. Protagonismo das partes eu já falei, e também o princípio da decisão informada. Esse princípio, ele diz o seguinte, que as partes, elas precisam estar conscientes de tudo aquilo que está ocorrendo durante o procedimento. Então, vamos supor que eu tenha uma parte que tem algum problema mental, mas que o mediador não percebeu que era um problema mental, mas não era muito grave. Se, porventura, ocorrer toda a mediação e, ao final, tivermos um termo de acordo, pode acontecer daquela parte estar fazendo um acordo e estar tendo uma visão distorcida, porque ela não conseguiu compreender. Então, é preciso que o mediador esteja atento, da mesma forma que é preciso que o advogado esteja atento, para se certificar de que realmente aquela pessoa compreendeu aquele acordo, até porque vai ter uma consequência. Geralmente tem um pagamento, ou tem uma obrigação de dar, uma obrigação de fazer, tem alguma implicação jurídica, e essa pessoa precisa estar consciente de tudo aquilo que está ocorrendo. E o advogado vai ser essa pessoa que vai poder proporcionar uma maior segurança jurídica ao seu cliente durante o procedimento de mediação. Além disso, o advogado ele precisa ter competências diferenciadas. Então, lá no começo da minha fala, eu falei que hoje o advogado colaborativo, o advogado moderno, ele precisa adquirir novas competências e habilidades, tanto competências de ordem relacional como emocional. Então, o advogado ele precisa ter inteligência emocional, ele precisa adquirir técnicas de programação neurolinguística, técnicas de negociação. E aí, como sugestão, nós temos o livro Como Chegar ao Sim, que é um clássico, a Bíblia da negociação, onde o advogado ele pode se apropriar dessas técnicas para facilitar na negociação. Inclusive, o advogado pode atuar numa negociação assistida. O advogado pode negociar diretamente com o outro advogado ou pode ajudar o seu cliente na negociação. Então, quanto mais competências e habilidades esse advogado tiver, melhor, porque ele vai poder fazer essa ligação com a outra parte, ou com o juiz, ou quem quer que seja. Então, lá na teoria da negociação, tem alguns princípios. Separe as pessoas do problema. Então, foque na resolução do problema. O problema ele vai deixar de existir, mas os relacionamentos não. Então, seja duro com o problema e seja amável com as pessoas. Então, saiba fazer essa distinção de separar. Muitas vezes, os nossos colegas advogados vão para a audiência e ficam até com raiva do outro advogado que está defendendo a outra parte. Então, é contra realmente a briga. Então, é preciso separar. Então, se o próprio advogado não consegue separar essa situação, como é que ele vai auxiliar a parte a separar? A identificar quais são as questões controvertidas. Então, o advogado precisa se apropriar dessas técnicas. Outra coisa, estabeleça critérios objetivos. Então, muitas vezes, estamos diante de uma situação de negociação e uma parte diz uma coisa, a outra parte diz outra, e a negociação não avança, muitas vezes por falta de estabelecer um critério objetivo. Então, se eu estou negociando a vida de um carro, e eu digo que o vendedor fala que o carro vale um preço, e ele vai valorizar, lógico, o seu produto, e eu tenho o comprador que vai querer depreciar, eles não vão conseguir chegar num denominador comum, porque um está vendo só o seu lado e o outro está vendo só o seu lado. Se uma das partes tem a ideia de estabelecer um critério objetivo, por exemplo, um carro usado,
eu posso eleger como um critério objetivo a tabela FIP, ou eu posso eleger como critério objetivo um corretor, uma pessoa que trabalhe com isso. Então, utilizando esses critérios objetivos, as partes vão se sentir mais seguras, porque elas vão estar com essa sensação de que está sendo feita justiça. Outra forma também de se apropriar dessa teoria da negociação é fazer o seguinte: diferenciar interesses e posições, que é aquilo que eu já falei para vocês. É importante o advogado fazer isso. E outra forma é estabelecer o seu BATNA, que é a melhor alternativa ao acordo negociado. Então, antes do advogado, do seu cliente, ir para uma mesa de negociação, o interessante é que ele se prepare previamente para essa sessão. E, nesse momento, ele vai estabelecer, ele vai pensar, bom, se eu chegar a essa negociação e esse acordo não der certo, eu tenho um plano B? O que eu vou fazer se esse acordo não der certo? Por que isso é importante? Porque quanto mais opções esse indivíduo tem ao ir para a mesa de negociação, mais ele está fortalecido, porque ele não vai se sentir obrigado a ceder, a fazer aquele acordo, porque ele vai ter uma opção A, B, C ou D. Então, é isso que, resumidamente, diz a teoria da negociação. Mas é muita coisa para falar a respeito da teoria da negociação, e sugiro que leiam o livro, né, Como Chegar ao Sim e Como Chegar ao Sim consigo mesmo, do William Ury, que é fantástico. Para quem é advogado ou para quem é bacharel em direito, estudante de direito, é importante se apropriar dessas técnicas de negociação. Outra coisa que eu coloquei também foi: o advogado é parcial. Sempre o advogado vai ser parcial. Ele está ali para atender e para assegurar que os objetivos do seu cliente estejam garantidos. Mas não é pelo fato de que o advogado é parcial que ele vai visar só ganhar sem ouvir, sem entender as razões da outra parte. O ideal é que esse advogado seja cada vez mais colaborativo, cooperativo, no sentido de que ele possa criar opções que sejam favoráveis para ambos, que seja favorável para o seu cliente, mas que também seja favorável para a outra parte. Então, outra coisa que eu havia esquecido de falar na teoria da negociação: criar opções de ganhos mútuos. Então, criar opções que favoreçam ambas as partes. E quando eu crio opções para ambas as partes, quando o advogado cria essa atmosfera, ele vai garantir uma maior satisfação para seu cliente, diferentemente do que levar somente para a via judicial, porque pode ser que aquela decisão judicial demore, e aí uma justiça tardia não é justiça, não vai conseguir resolver os anseios daquela parte que o procurou, e também vai ser uma solução mais adequada, porque vai ser uma solução que levou, de fato, em consideração os interesses daquelas partes. E vai ser uma decisão definitiva, porque vai realmente solucionar. E muitas vezes, por exemplo, um conflito de vizinhança, conflito de um vizinho, uma briga no esgoto, né, como eu já vi lá no juizado que eu trabalhava. Então, aquela briga chega ali ao Poder Judiciário. Primeiro é feita uma audiência preliminar, não foi possível a composição. Então, marca uma audiência de instrução. Na audiência de instrução vai ser ouvida as testemunhas, ser apresentada a documentação, o juiz leigo vai tentar a composição novamente, não foi possível. Então, o juiz vai decidir. E aí, quando o juiz decide, o juiz vai decidir considerando o que está no processo. O juiz, ele está, vamos dizer, limitado àquele enquadramento do que está no processo. Mas pode ser que naquela situação existam coisas que vão além do que está nos autos. Mas o juiz não teve acesso, o juiz não teve como saber, e nem pode porque a legislação não permite. Então, pode ser que o juiz dê uma decisão e que aquela decisão não seja satisfativa nem sequer para aquela parte que procurou. Então, nem para a parte que demandou, a parte autora, nem para a parte que foi demandada, a parte ré. Então, é muito complicado essa questão. E quando o advogado, quando o gestor de conflito tem essa habilidade de perceber, de compreender que os reais interesses das partes, ele vai procurar dar uma solução definitiva, porque foi uma solução que foi
estabelecida entre aquelas pessoas. Então, como foi uma solução construída, não foi algo imposto, ela tem tudo para ser mais satisfativa e ela, de fato, vai resolver o conflito que dificilmente voltará a emergir. E, para isso, o advogado precisa estabelecer estratégias, como eu falei para vocês. O advogado, antes de ir para a audiência, antes de ir para uma mesa de negociação, ele precisa estabelecer qual o critério, qual é o BATNA dele, qual é a melhor alternativa. As opções que ele tem, né, na teoria da negociação, nós utilizamos um termo que é a ZOPA. A ZOPA é um intervalo de opções. O indivíduo quer uma coisa, ele almeja isso, mas pode ser que ele aceite outro resultado. Então, aquele intervalo entre o que o indivíduo almeja e o que ele aceite é a ZOPA, que é a zona de opções. Quanto maior essa zona de opções, mais rica essa negociação tende a ficar, porque aí tem várias possibilidades de resolução. Então, o advogado, antes de ir para a audiência, ele precisa conversar com o seu cliente, estabelecer qual é a ZOPA, qual é a zona de opção, até onde eu, como advogado, posso propor uma negociação. E o advogado precisa estabelecer estratégias. Por exemplo, aconteceu esse caso, eu fiz o teste de falseamento e verifiquei que a mediação é mais adequada. Certo, mas dentro da mediação, eu tenho a mediação judicial e tenho a mediação extrajudicial. Então, o cliente é judicial ou extrajudicial? Não. O advogado ele vai ter que conhecer como funciona a extrajudicial, como funciona a judicial, ver qual é a mais interessante, né? Segundo o diagnóstico que ele fez, porque ele já vai partir do pressuposto que ele ouviu o seu cliente, ele sabe os interesses do cliente, e aí vamos supor que ele disse, não, nesse caso aqui, meu cliente, ele é uma pessoa pública, e ele é uma pessoa pública, ele é um artista, ele não quer ser envolvido numa confusão. Vamos para a mediação privada, que na mediação privada poucas pessoas vão ter acesso. Na mediação judicial, quem trabalha no Tribunal de Justiça vai ter conhecimento, os advogados vão ter conhecimento, enfim. De acordo com o caso concreto, é que ele vai estabelecer as estratégias segundo aquelas peculiaridades. Pode passar. Eu coloquei para vocês também aí, para chamar a atenção, que recentemente saiu um provimento nesse ano, que é o provimento número 196 da OAB, em que ele reconhece como prática advocatícia a atividade do advogado como conciliador, mediador e árbitro. Então, aquela pessoa que é advogada, mas que trabalha com conciliação, que trabalha com mediação, que trabalha com arbitragem, a OAB entendeu que aquele advogado, ainda que ele esteja atuando como conciliador, como mediador, como árbitro, ele também está exercendo uma atividade jurídica. E, por conseguinte, a OAB entendeu que é uma prática jurídica. Então, isso é um grande avanço. A gente percebe que cada vez mais esses meios adequados, eles estão sendo mais prestigiados e valorizados como devem ser. E eu também coloquei para vocês, no slide seguinte, sobre um edital da Defensoria Pública do Maranhão, de 2018. E nesse edital, eu selecionei essa parte do edital em que fala da mediação. Então, nos editais de concursos públicos também estão contemplando a mediação, a conciliação, os meios adequados de solução de conflitos, porque é uma nova realidade. Então, muito embora aquela pessoa que está fazendo um concurso, ela não queira ser mediador, eu não quero ser mediador. Ela não precisa ser mediador, mas ela vai ser um defensor que utiliza as técnicas de mediação. Ou, de repente, vai ser um promotor de justiça que utiliza as técnicas de mediação, um juiz, e assim sucessivamente. Então, é um caminho sem volta. Do ponto de partida que nós já tivemos bem longe, nós já avançamos muito. Em relação a esse cenário que nós estamos vivenciando hoje, que é da pandemia, da Covid-2019, nós só entendemos que para mediação teve um lado positivo, é claro que teve 1000 negativos, mas teve esse aspecto positivo no sentido de que acelerou muita coisa.
Então, já existia projeto de lei para ter audiência no juizado especial através de videoconferência, e agora, finalmente, teve uma alteração na Lei 9.099, né, que foi a Lei 13.994, e nessa alteração legislativa é possível a realização de audiência de conciliação não presencial, né, por videoconferência ou outro meio tecnológico, e a gente observa que existe um avanço. Então, cada vez mais nós percebemos que devemos investir na negociação e nesses outros meios adequados de solução de conflitos. Então, pode passar. Aí, do Defensoria Pública, Ministério Público, pode passar. E aqui, pessoal, eu encerro minha fala, né, agradecer novamente ao Dr. Rogério por essa oportunidade. É sempre bom falar sobre a mediação, falar sobre os meios adequados de solução de conflitos, e dizer também que, fazer aqui a propaganda do curso, né, doutor Rogério, peço licença, que nós temos um curso promovido pelo Instituto Imediar, que é o curso Mediação para Advogados, que eu, juntamente com o professor Rogério e a professora Lucirene, nós vamos ministrar esse curso, em que nós vamos abordar de forma mais aprofundada sobre toda essa mudança de paradigma, essa contextualização sobre o sistema multiportas, as origens, falar sobre essas técnicas que o advogado pode se apropriar, pode e deve se apropriar, e deixar o convite, né, para quem tiver interesse de fazer, não só os colegas advogados, como também os acadêmicos de direito. Não tem nenhuma restrição quanto a isso. E eu me coloco à disposição, se alguém quiser tirar alguma dúvida, tiver alguma curiosidade, eu me coloco à disposição para conversarmos sobre isso. Muito obrigado, professora Marcela, foi excelente. Deu para ter realmente uma noção que é uma atividade complexa, não é assim uma coisa assim avulsa, né? Advogar na mediação exige técnica, e daí a necessidade dos cursos, das habilidades e desenvolver todo essas soft skills que a senhora se referiu, né? Essas habilidades que são necessárias para o século XXI. No chat, o Vilmar colocou aqui um elogio para a senhora, né? Muito bom o conteúdo e a docente, né? Então, foi um elogio aqui para a senhora. O Vilmar Vasconcelos, agradeço aí a presença do nosso Vilmar. colega aí também da mediação, mediador. Verdade. Também trabalha nesse sistema multiportas, também faz um belíssimo trabalho aqui em Teresina. No chat, eu coloquei o link dos 2 livros, o link do Como Chegar ao Sim e Como Chegar ao Sim com Você Mesmo, para os alunos, caso queiram, já poder acessar o livro. Professora Marcela, os advogados têm uma resistência, um tanto quanto por falta de conhecimento, acredito eu, né, a respeito de como ganhar dinheiro com a mediação. Né? Essa é uma pergunta que sempre os advogados fazem, e como é, assim, na sua opinião, como é que o advogado pode ganhar dinheiro na mediação? Quer dizer, o advogado só pensa que ganha dinheiro no processo, né? Bom, primeiro dizer que a mediação ele vai ganhar dinheiro como qualquer atividade advocatícia. Então, inclusive, nós temos um amparo legal, nós temos o Código de Ética, no seu artigo 48, se não me falha a memória, em que diz que os honorários advocatícios restarão preservados independentemente da escolha do método. Ou seja, se o advogado ele atende o seu cliente e ele dá uma resposta para o seu cliente, ele resolve o problema do cliente, não importa se esse advogado vai fazer uso da mediação, da conciliação, da negociação ou do processo, os honorários deles vão estar preservados. Então, o que é que os colegas devem fazer, né, para evitar transtornos? Toda vez que for fazer um atendimento ao cliente, que fechar aquele contrato, elaborar um contrato de honorários e deixar uma cláusula, inclusive citando esse artigo 48, de que os seus honorários serão preservados, independente de se foi resolvido pela mediação ou conciliação. Recentemente, aconteceu um caso comigo que foi o seguinte: uma pessoa teve um problema
numa passagem de uma determinada empresa. E aí, não foi nem na passagem, foi no voo. Teve um problema no voo, atrasou, enfim. E essa pessoa me procurou. E nessa conversa, né, eu pensei, bom, não tem por que judicializar, né? Vamos tentar a solução extrajudicial. E aí nós conseguimos fazer um acordo. E aí esse cliente ficou satisfeito e já foi falando para os familiares dele que estavam também nesse mesmo voo. E desse cliente eu consegui mais quatro clientes. E foi praticamente só negociação. Foi aplicando as técnicas, fazendo a escutativa, aplicando tudo isso, fiz o contrato de honorários. E aí já deixei amarrado, vamos dizer assim, na linguagem dos advogados. Por quê? Eu ia tentar resolver pela negociação, mas se não fosse possível, eu ia para o processo judicial. Mas o fato é que os honorários restaram preservados. Então, uma forma também do advogado cobrar é ele cobrar por sessão. Ele pode cobrar para ir para uma sessão de mediação ou de conciliação, ou uma audiência no PROCON, ele pode cobrar também por sessão. E também alguns advogados que trabalham com as práticas colaborativas, que é outro método também adequado de solução de conflitos, geralmente eles fazem isso. Tem um atendimento inicial, cobram um determinado valor, e aí esse atendimento inicial tem direito a tantas sessões, vamos supor 3 sessões. No meio do procedimento é cobrado outro valor e na redação do termo de acordo e homologação é cobrado outro valor. Então, hoje, né, se vocês forem observar nas tabelas de honorários da OAB, são poucas que fazem menção a esses meios autocompositivos. Então, nós temos liberdade para fazer. Então, quem tiver interesse de utilizar esses métodos, principalmente na esfera extrajudicial, tem grandes possibilidades de ter ganho e de forma rápida. Porque imagine um processo judicial. Às vezes o advogado dá entrada, recebe ali um valor de entrada, o processo demora 3 anos, 4, 5 anos. E aí, na cabeça de alguns advogados, eu não vou optar por um método consensual porque vou ganhar pouco. Mas, às vezes, ele ganha, teoricamente, pouco, mas ele ganha numa sessão, em que ele não teve que elaborar nenhuma petição, ele só se apropriou das técnicas e resolveu aquele conflito. Então, hoje, se a gente for observar, o nosso modelo hoje primeiro eu tento conciliar, para depois eu fazer a defesa. Antes não, primeiro o advogado fazia a defesa, para depois conciliar. Como é que o advogado vai conciliar depois que ele fez uma contestação? Depois que houve esse confronto direto. Então, não, realmente era um cenário inviável de resolução. Então, hoje, a própria lei já determina que primeiro eu devo conciliar, procurar a conciliação, para depois partir para a instrução processual. Hoje é obrigatório, né? O CPC determina o primeiro ato do processo, vai ser mandar as partes para uma audiência de conciliação ou mediação. Eu tenho alguns elogios aqui também no chat. A Juliana Silva está batendo palmas para a senhora, a Tainá Borges está dizendo muito bom. Tem aqui também a Kelma, Kenia Caldas, né, dizendo excelente, né, batendo palmas para a senhora. A Elise Marini também, dizendo ótima explanação do assunto, parabéns aos organizadores dessa sala de aula online. Kenia foi minha aluna lá na Nassau, na Uninassau do Jockey, e agora é advogada também. Também já demonstra interesse sobre esses meios autocompositivos. A gente sempre conversa sobre isso. Então, o advogado tem respaldo no Código de Ética, né, no artigo 48, conforme a senhora citou, o artigo 48, e respaldo também no contrato, né? Fazendo o contrato, ele tem... Isso. É o mais seguro. Como um gerenciador de conflitos, né? A senhora falou em designs, né, em estratégia, para não ser mais aquele advogado só ajuizador de ações, né? Aquele modelo clássico que a gente conhece, né? Está tendo dificuldade de atuar no mercado hoje em dia. Professora Marcela, eu vi a senhora falando da escuta, que é uma das técnicas, né, da mediação. Dentre as técnicas da mediação, das etapas em que
se procura negociar aquele conflito, eu considero a escuta ativa a principal delas, né? Eu gostaria de saber sua opinião sobre a escuta. Com certeza. Eu até ratifico o que eu falei. Quando o advogado, gestor de conflito, ele faz essa escuta ativa, ele já cria também outra técnica, que é o rapport, que é estabelecer essa conexão com o seu cliente. Então, se eu dou importância, se eu valido os sentimentos, se eu escuto atentamente o meu cliente, ele vai se sentir prestigiado por mim, ele vai se sentir acolhido por mim. E aí, quando eu falo dessa escuta ativa, essa escuta ela se dá não só na linguagem verbal, né, naquilo que o cliente está verbalizando, mas também na sua postura corporal, porque às vezes não coincide, né? Às vezes a pessoa diz uma coisa e o corpo responde de outra forma. Então, o advogado tem que estar atento. Às vezes o cliente está mexendo muito o pé, aí o advogado já percebe, olha, esse meu cliente está um pouco ansioso, está acontecendo alguma coisa com ele, então eu preciso perguntar, né, para demonstrar que eu me preocupo, que eu estou zelando por ele. Então, é fundamental. E geralmente é tudo isso que nós não fazemos. Nós interrompemos o outro, a gente começa a julgar, a gente já começa a dizer, se fosse você eu faria isso. E isso vale não só para o advogado, mas para qualquer pessoa. Então, às vezes, uma pessoa está conversando com a gente está olhando o celular, e aí a pessoa vai se sentir, né, como, né, diante de uma situação dessa. Então, isso é uma regra para a vida de todos. Então, assim, eu costumo dizer que a mediação, ela ensina para a vida. É claro que nem sempre nós conseguimos aplicar, né, doutor Rogério, tudo aquilo que a gente aprende. Mas, assim, são competências. E como competências, as competências precisam ser desenvolvidas. E essas competências são desenvolvidas não só nos treinos, né, de cursos que são importantes, mas no dia a dia, no tato com as pessoas, né? Demonstrar empatia pelo próximo, pelo cliente, ou por seu esposo, por sua esposa, por seu vizinho, por seu colega de trabalho. Então, são lições que servem para a vida de todos. E avisar também que, assim como nos concursos estão sendo cobrados competências sobre mediação, no próprio exame da OAB também está sendo cobrado agora. Quem ainda não é advogado, né? Temos alguns alunos aqui que ainda é aluno e está querendo ser advogado, também vai precisar e muito conhecer desses assuntos. Por isso que o curso é a melhor alternativa. Você se atualiza, aprende essas expertises para poder atuar na sua vida prática. Aqui no chat a Denise está falando, né? Muito importante o assunto sobre os honorários. Assisti em outra live, doutor Rogério, que a maioria dos advogados tinha essa dúvida. O advogado trabalhando com acordos extrajudiciais facilita para todos. Parabéns à doutora Marcela pela explicação. A Samara Alencar também falou, muito bom, né? Muito bom. Se alguém tiver mais alguma coisa que quiser falar, alguma pergunta, fique à vontade. Liderval. Posso falar? Eu vou falar no microfone para não estar digitando muito. Só para avisar assim, a todos que quanto mais lives a gente tiver sobre o assunto, quanto mais a gente tiver esse assunto em mente, nós acadêmicos de direito, que vai fazer, como o professor Rogério acabou de falar aí, que a OAB está cobrando, a gente cai, por exemplo, eu já tenho o curso, mas cada vez que eu vejo uma live, cada vez que eu leio uma coisa, sempre há uma novidade, sempre há uma coisa que você deixa passar e você aprende muito mais. Verdade. De minha parte, eu queria agradecer, né, por essa sessão, por essa live, realmente muito aproveitadora mesmo. Eu, de minha parte, não tenho muita dificuldade, porque vivi com esse professor, né, meu grande mestre, e ele na sala sempre nos motivou, né, desde o início a utilizarmos essas técnicas de negociação. Então, eu comecei minha vida também na advocacia há pouco tempo, mas utilizo bastante. Graças a Deus, não importuno tanto o fórum, nem
e nem a Sejusc, porque eu resolvo tudo nos meus casos logo na audiência de conciliação. Qual é a vantagem? Porque você acabou de falar, os meus rendimentos são imediatos, apesar de serem inferiores, mas são com maior frequência, o que torna estável também o ganho da gente. Então, isso é muito proveitoso para nós advogados. E eu, com certeza, vou fazer um esforço de participar do curso com o professor Rogério. Professora, renove o convite para o curso, né? E vamos divulgar a mediação aí cada vez mais, né? Para a população, para os acadêmicos. Lembrar também que quem tiver interesse vai ter uma palestra no dia 19, agora, de maio, às 19 horas, e essa palestra precisa fazer uma inscrição no site da ERESA, no site da OAB Piauí. Essa palestra vai ser sobre a mediação como estratégia da advocacia. Eu vou participar da palestra como mediadora, mas quem de fato vai conduzir a palestra vai ser o doutor Guilherme, que é um advogado de São Paulo, e ele só trabalha com resolução de conflitos, ele não trabalha em nada desse ponto de vista adversarial, do contencioso, ele só trabalha com mediação e esses outros métodos, e ele 19, já trabalha, né? Com isso, 19 de maio. E o doutor Guilherme, ele tem experiência já desde 2013, que ele trabalha com formação de instrutores, inclusive ele é formador de instrutores pelo Conselho Nacional de Justiça e tem uma grande bagagem com a mediação empresarial, que ele trabalha mais nessa área de mediação empresarial. Então, vai ser um evento promovido pelo Instituto Imediar e pela Comissão de Mediação da OAB Piauí, da qual eu faço parte, e também será uma grande oportunidade da gente trocar conhecimentos com ele, que tem uma vasta experiência nessa área, principalmente do ponto de vista empresarial, que tem algumas pessoas que eu não vou procurar mediação porque não dá dinheiro, né? Tem essa visão de que a mediação não traz esse ganho. E o doutor Guilherme, ele trabalha exclusivamente nessa área com empresas e tem obtido muito sucesso. Ele vai passar um pouco da sua expertise para nós. Só lembrando, a palestra é dia 19 de maio, que horas? 19 horas. 19 de maio, às 19 horas. Acho que ficou fácil, né? 19 às 19. 19. A Elise Marinho está perguntando aqui, no curso de advogado, somente advogado pode fazer? No curso de mediação para advogados? Acadêmico pode fazer também. A gente utiliza essa expressão de mediação para advogados, mas é uma mediação para o gestor, né? E vocês, que são acadêmicos de direito, precisam também adquirir essas competências, seja para atuar na advocacia, seja para atuar como membro do Ministério Público, como juiz. Então, é sempre importante ter acesso à teoria da negociação, algumas questões também relacionadas à comunicação, que a comunicação também é importante, né? O advogado precisa ter essa comunicação assertiva, e aí quando eu falo que é uma comunicação assertiva, eu preciso ter uma postura de ter um posicionamento firme, mas esse posicionamento firme sem ser grosseiro, logicamente, com a outra parte, sempre de forma a exercer com boa fé, a me colocar no lugar do outro, ter a disponibilidade de fazer essa escuta ativa, é muito importante. Então, todas essas competências que estão agregadas, de inteligência emocional, de comunicação, de técnicas de negociação, a gente vai poder trabalhar de forma mais aprofundada nesse curso. E assistir suítes, né, professor? Sim, sim. A série Suítes é muito, muito interessante, mostra como muito é que os advogados trabalham lá nos Estados Unidos, né, na mediação, advocacia negociadora. Alguém tem mais alguma pergunta? Boa noite, professor Rogério. Sou estudante de Direito da Faculdade São José. Tive o enorme prazer de pagar um pouco de TGP por senhor. E daí surgiu a minha vontade de ser um futuro advogado mediador. Só que eu queria indagar aqui para o senhor, para Marcelo,
se só acadêmicos de direito ou pessoas com qualquer graduação poderá fazer o curso de mediação. Só isso, obrigado. O curso esse de mediação para advogados. Ele está aberto, né, para quem tiver interesse de fazer. Só lembrando que a gente vai ter esse foco mais voltado para o profissional da advocacia, para o profissional do direito, que trabalha com a mediação. Mas nada impede quem quiser fazer, até porque a gente vai abordar também essas técnicas de negociação, de comunicação, só que voltada para o profissional da advocacia. O Mediação link da palestra vai ser divulgado? Está sendo divulgado? Está no site da OAB. Site da OAB Piauí. Aí você procura o item lá da ESAP, né, que é a Escola Superior da Advocacia. Aí lá você pode clicar e preencher um formulário que tem acesso gratuito à palestra. Eles vão dar, vai ser também pelo Zoom, e aí eles vão fornecer no e-mail a sala direitinho para que vocês possam acessar. Mais alguém tem alguma pergunta, alguma manifestação? A Samara está perguntando, está falando aqui no chat, né? É de grande valia a mediação, pois já faço na prática, sendo da área financeira. Ela trabalha na área financeira, negociação é a tônica, né? Assistindo aqui a nossa live, tem uma amiga minha de São Paulo, a Carla, eu não sei se ela ainda está aí, mas inicialmente eu vi o nome dela, Carla Borges, e ela é um exemplo de pessoa que atua na área de mediação, mas não é na área do direito. Ela é administradora, trabalha com seguros e outras questões financeiras também, como a Samara, e trabalha e investe também na mediação. Então, não necessariamente vai ser voltado para o direito, né? Qualquer pessoa pode ser mediador extrajudicial ou judicial, só tem algumas diferenças. Alguém tem mais alguma colocação, doutora Marcela? Nós estamos nos caminhando para o encerramento, professora. E, assim, se ninguém mais tiver alguma colocação, a senhora podia deixar aí os seus contatos, assim, rede social, alguma informação que as pessoas pudessem entrar em contato com a senhora e deixar aí as suas considerações finais. Aí a Juliana Silva colocou aqui, doutora Marcela, vale lembrar que o IMEDIAR também oferece o curso de mediação extrajudicial, que é aberto para todas as formações. Juliana, muito obrigada por lembrar. De fato, o Instituto IMEDIAR, que é essa câmara privada da qual eu sou vice-presidente, tem vários cursos de formações. Que está aberto agora é o de mediação para advogados e mediação trabalhista, mas nós também temos o curso de capacitação para mediador extrajudicial, que pode ser feito por qualquer pessoa que tenha interesse e tenha capacidade para fazer. Quem tiver interesse de acompanhar meu trabalho, pode acompanhar pelo Instagram, pelo meu pessoal, que é o Marcela N. Leal, e pelo Instagram do IMEDIAR, que é IMEDIAR PI. Então, nesses dois perfis, eu sempre divulgo novidades sobre a mediação, sobre os cursos que estão em aberto, né? Que o Instituto IMEDIAR tem uma parceria com a escola da OAB e também com a escola de magistratura. E o doutor Rogério colocou aí, gentilmente, e eu me coloco à disposição sempre que alguém tiver alguma dúvida no que eu puder ajudar, no que eu puder esclarecer. E vamos sempre procurar fazer as atualizações, as revisões, para que a gente possa trabalhar com melhor propriedade e dando uma satisfação maior para os nossos clientes. Pois, professora, eu agradeço demais sua boa vontade de estar aqui compartilhando um pouco da sua experiência, do seu conhecimento, que é grandioso, nós podemos ver aí, né? Uma excelente palestra, esclareceu muitos pontos e só tenho mesmo a agradecer, né? A sua boa vontade, a sua participação. Vamos nos despedir agora, eu vou encerrar, daqui a pouco eu coloco o link da gravação para a senhora poder divulgar nas suas redes sociais, tá bom? Então, agradeço a todos, boa noite, professora, até logo. Boa noite, fiquem com Deus.